Deus. Queridos, nessa última noite da conferência, nós vamos falar sobre o reino de Deus e suas evidências. Amém? Eu quero começar falando de um testemunho que, ou a ampliação do testemunho que nós contamos ontem. Ontem nós falamos sobre a mulher que foi curada do câncer, a tia da Josa, ok? Amém? Como é o nome dela? Girlene. Então, os médicos estão sem saber o que aconteceu com a mulher, ela foi curada. Preste atenção, que isso está dentro do que nós vamos falar. Qual é o propósito da cura? Qual é o propósito do milagre? O milagre nunca é o fim em si mesmo. O milagre é o início. O médico não sabe como o milagre aconteceu. Não sabe. A mulher estava perdendo os dentes, tamanho o efeito da quimioterapia na vida dela. E aí o milagre acontece. E a Josa orando com ela e nós orando daqui. Agora a mulher foi no médico, levou os exames e foi curada. Agora a mulher começa a gritar para todo mundo que ela foi curada. Aí as vizinhas, não sei se as vizinhas, os parentes, começam, porque a mulher não entende, ela diz, a minha sobrinha orou por mim, eu fui curada. E agora tem uma fila na casa da mulher para a Josa orar, porque foi a Josa que curou. Aí a Josa está pirada, porque ela diz assim, mas espera aí, não foi eu que curei, foi Jesus. Mas as pessoas falaram, mesmo assim eu quero que você ore por mim. O que aconteceu? O milagre aconteceu, despertou a fé nas pessoas e abriu porta para que o evangelho fosse pregado. Os sinais e os prodígios não é uma exibição, é a manifestação dos céus na terra. E é importante que nós entendamos que vai chegar um momento aonde os filhos de Deus estarão se manifestando, como diz Romanos 8, que será comum o sobrenatural, que será comum a manifestação dos céus na terra. Nós, em nome de Jesus, entendendo o reino, entendendo a vida de Cristo em nós viveremos diariamente milagres, sinais, prodígios. Você pode dizer amém por isso? É Cristo em nós. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 2 até o 5. Nos ajude, Espírito Santo, nos conduza, nos direcione. Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5, ok? Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Diga ouvindo e vendo. Diga ouvindo e vendo. O evangelho está ligado àquilo que eu ouço e àquilo que eu vejo. O evangelho nunca é só o que eu ouço, é o que eu ouço e o que eu vejo. Amém? E Jesus respondendo disse: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Olha que tremendo.
ao ser indagado pelos discípulos de João acerca da veracidade da sua vinda, se era ele mesmo ou se deviam esperar por outro, Jesus não respondeu apenas com um discurso. Ele não deu apenas uma mensagem para que os discípulos levassem até João. Ele disse: anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Escute, o evangelho não consiste em palavras. O evangelho é poder de Deus. É importante que nós entendamos isso. O evangelho não é só falado, ele é manifesto. Essa é a realidade do evangelho. Podemos entender que o evangelho não consiste em palavra, mas em demonstração de poder. Essa é a ideia do evangelho. Essa é a ideia de Deus. Abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: a minha palavra, o apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração, diga demonstração, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, diga sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo: não é por eu falar, a minha mensagem não foi pelo meu, o que eu preguei para vocês não estava apoiado na intelectualidade, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se fundamente, não se apoie em linguagem, em sabedoria humana, em saber falar bonito, e sim no poder de Deus. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. E nós somos o único meio, a igreja é o único meio de Deus fazer isso. A igreja é a estratégia de Cristo, é o meio pela qual Cristo age. O evangelho não é uma teoria. O evangelho é simples, é prático. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não é uma teoria. O evangelho é simples. O evangelho é prático. O evangelho é poder de Deus. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que a gente passa a vida inteira pensando nisso. Ou de vez em quando pensando nisso, mas sempre com esse mesmo discurso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não lia muita coisa do que eu li. Eu não ouviria muita coisa do que eu ouvi. Eu me arrependo de ter ouvido muitas coisas. Eu sei que a Bíblia diz para a gente ouvir, ver de tudo e reter o que é bom. Mas eu confesso que tem coisas que eu não consigo mais ouvir. Eu não consigo ouvir de tudo para reter o que é bom. Eu já não estou ouvindo muita coisa. Se aquilo que eu vou ouvir não fomenta o reino manifesto, eu não quero ouvir. Se aquilo que eu vou ouvir vai justificar, vai criar uma doutrina de incredulidade para justificar algo, eu não quero ouvir. Eu quero ouvir um evangelho inexplicável.
Eu quero ouvir um evangelho que não tem limites, que não tem impossível. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. Um evangelho que não tem impossível. Não tem impossível. Aonde Deus chega, Ele transforma o ambiente. Ele muda o lugar. Vamos ver as manifestações de sinais e prodígios. Ou as manifestações de sinais e prodígios têm como alvo gerar arrependimento. Vamos ler Mateus capítulo 11, volte para Mateus capítulo 11, versículo 20 até o 24. Mateus 11, do 20 ao 24. Mateus 11, do 20 ao 24. Diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para as cidades com quais ele operou muitos milagres. Ele está dizendo que se em tal lugar tivesse acontecido tais milagres, eles teriam se arrependido. Jesus está dizendo que o foco dos milagres não é um fim em si mesmo, mas gerar um arrependimento. Por quê? Porque as pessoas podem não acreditar no que você fala, mas elas não podem negar o que se manifesta. As pessoas podem questionar se Jesus é real, mas elas não podem questionar quando um cego vê. Elas não podem questionar quando um paralítico anda. Elas não podem questionar quando alguém é curado de um câncer. E o médico diz: eu não sei o que aconteceu. Por isso que o evangelho não é teórico, não é filosófico. O evangelho é poder de Deus. Não é o tanto que você sabe, é o tanto que você vive. Nós temos de Deus o que praticamos. Um ateu pode dizer: eu não acredito em Deus. Mas ele não tem como negar um paralítico andando. Você está entendendo isso? Quando nós não entendemos o poder do reino, tudo que nós temos é um discurso. E discurso não vai converter pessoas. Eu sei que a palavra é poder de Deus, e por ela ser poder de Deus, ela vai realizar milagres. O que a igreja precisa nesse tempo é a manifestação dos céus na terra. Então, os milagres não são um fim em si mesmo. Existe algo muito maior por trás deles. Os milagres visam arrependimento, confissão dos pecados e uma nova vida em Cristo. Podemos não acreditar na palavra pregada, mas não podemos negar quando uma pessoa cega passa a enxergar, um paralítico começa a andar. Você pode perguntar: mas a palavra de Deus não é poderosa? Sim, ela é tão poderosa que ao ser pregada deve resultar em milagres, sinais e prodígios. Existem pessoas que se realizam a pregar uma boa palavra. Elas se satisfazem em ter uma boa mensagem. Nós podemos cair no engano nisso daí. A questão, irmãos, não é se a mensagem foi boa. É o que ela provocou, o que ela causou. Não é se você foi bom pregando.
Porque às vezes nós estamos realizados com aquilo que nós fizemos, mas às vezes aquilo que nós fizemos, Cristo não participou. Dá para você entender isso? Às vezes eu preguei uma boa mensagem, mas essa mensagem não mudou ninguém. Mas se Cristo falou através de mim, pessoas serão transformadas. A mensagem de vida trará vida. A mensagem de paz trará paz. A mensagem de libertação trará libertação. É isso que eu preciso entender. Não sou eu nele. Presta atenção. Ainda que eu esteja nele, mas a obra não sou eu nele, é ele em mim. A obra não sou eu nele, é ele em mim. Baseado no que o Senhor disse isso? Paulo disse, de Deus somos cooperadores. Deus não é o nosso cooperador. Nós trabalhamos junto, mas nós somos cooperador dele. Então não é ele, não sou eu nele. É ele em mim. Eu coopero naquilo que ele quer fazer. Ele não coopera com aquilo que eu quero fazer. Você está entendendo? Ele não vai cooperar com os meus planozinhos, com os meus projetos. Eu vou cooperar com aquilo que ele está fazendo. O que ele quer fazer. O que ele quer fazer nessa nação. O que ele quer fazer nesses últimos dias. Os céus invadindo as trevas. A glória de Deus inundando lugares. Nós entrando no shopping simplesmente para passear. E a glória de Deus ser exalada através da nossa vida. Seria isso possível? Sim. Não preciso ser místico para isso. Eu só preciso alimentar a vida que está em mim. A vida de Cristo. Até que a vida dele possa sucumbir à minha vida. Para que onde eu passe, a glória dele seja vista. Cristo em vós é a esperança da glória. Perceba que é ele em mim, é ele em você, é a esperança da glória. O desafio, irmãos, que nós estamos tendo nesses dias, é de romper com todos os conceitos. Existe uma doutrina no Brasil que o Espírito Santo foi para lá atrás, não é para agora. Existe uma doutrina que os milagres foi para aquele tempo, não é para agora. Se Deus fez, ele faz. Se ele foi, ele é. Se ele esteve, ele está. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. A frase que eu tenho dito: precisamos parar de pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. Se tudo que nós tivermos para pregar for fruto de uma alma inteligente, se tudo que nós tivermos para pregar for fruto da nossa intelectualidade, não acontecerá nada. Mas se aquilo que nós estivermos pregando é fruto daquilo que Deus gerou em nós, muda tudo. Dá para entender isso? Se aquilo que nós estamos pregando é fruto do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade, não vai acontecer nada. Mas se o que nós estamos pregando é o que Cristo está falando, não tem a ver com o que eu quero fazer, tem a ver com o que Ele quer fazer através da minha vida. Você já parou para pensar que você pode estar no restaurante e Deus quer fazer algo? A questão é, tem alguém disponível nesse restaurante para que eu possa fazer algo? Ou nós estamos ocupados demais com a nossa comida? A questão é, nosso ministério consiste em ser diácono na igreja, em ser músico na igreja, ou nosso ministério é no planeta? No que se limita o nosso ministério? Porque se o nosso ministério é aqui dentro, a hora que terminar o culto, acabou o ministério. Mas se o nosso ministério é no planeta, nosso slogan vai ser o slogan dos escoteiros: sempre alerta. Sempre alerta. Por quê? Porque nós temos uma mistura
do antigo com o novo. No antigo, o homem era possuído por Deus. E no novo, ele não é possuído, ele é habitado. No Antigo Testamento, nós precisamos olhar para o alto, para o lado, para frente. Tem gente que ainda fica preso no texto que diz: elevo meus olhos para o monte. Ei, você não achou ninguém melhor para olhar do que o monte, não? Tem gente que está preso nesse texto ainda, irmãos. Elevo meus olhos para o monte. Deixa eu te falar uma coisa, não olha mais para o monte não, olha para Jesus. Já foi, irmãos. Quando ele olhou para o monte é porque ele não tinha a revelação do que nós temos. Elevo meus olhos para o monte. Irmão, se eu já sei de onde que vai vir o socorro, por que eu vou olhar de onde não veio? Ei, está aqui não? O socorro vem do monte porque ele olhou? Não. Elevo meus olhos para o monte. Veio o socorro de lá? Não. De onde virá o meu socorro? Ele falou: meu socorro vem do Senhor. E a gente ainda sabe que o socorro dele não vem para o monte, mas a gente tem prazer. Elevo meus olhos para o monte. Porque é bíblico, pastor. Mas já foi, irmãos. Fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus. Irmão, não precisa fazer prova mais não. Ele já deu a prova. Pastor, eu estou fazendo prova para ver se Deus é Deus. Não é nem Deus, é Deus. Ele já deu prova. Se ele não nos negou o seu único filho, porventura não nos dará com ele juntamente todas as coisas. Eu não quero prova maior do que esse. Se ele me deu o filho, irmãos, ele não vai me dar uma cesta básica. Se ele me deu o filho, ele não vai me dar condições para sustentar minha família. Se ele me deu o filho, ele não vai me dar todas as coisas. O que é maior do que o filho? Precisamos parar de misturar o antigo com o novo. Irmão, se você quer olhar para algum lugar, olhe para dentro. Deixa eu olhar para cima para ver se ele vem. Não, olhe para dentro. Ele não vai vir de cima, ele já veio. Quando os discípulos veem Jesus subindo aos céus, não é? Eles falam: por que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando para isso? E sabe para onde você tem que olhar, irmão? Você tem que olhar para dentro. Porque é dentro de você que ele está. Você fala: pastor, o que isso muda? Isso muda tudo. Se o meu foco é olhar para cima, é porque eu não reconheço que ele está dentro. Se o meu foco é olhar para o lado, é porque eu não reconheço que ele está dentro. Escute, existem coisas que vão educando a gente. Não, eu não tenho que olhar para lugar nenhum, irmão. Só tenho que olhar para dentro. Ele está dentro de mim. Ele não vai me possuir. Eu não vou estar no lugar, de repente eu vou sentir um negócio. Não, irmão, isso é macumba. Ele habita em mim. E quanto mais tempo eu passo com ele, mais eu conheço a sua voz. E eu posso estar no lugar. E o Espírito fala: aquela pessoa que está ali sentada naquela mesa, está pensando em tirar a sua vida. Vai lá e fala para ela que eu amo ela. Aí você chega para a pessoa e fala: eu não sei qual é o seu nome, mas eu preciso te falar algo. Deus me falou que você está pensando em tirar a sua vida. A pessoa fala: como é que você sabe? Você fala: se eu te falar, você não vai entender. Como é que essa pessoa vai duvidar desse evangelho? O problema é que a gente abraçou uma teoria. O problema é que nós estamos satisfeitos com o discurso. Um evangelho vazio, sem vida, sem realidade. Ou nós acreditamos que isso daqui é verdade, irmãos, ou tudo que nós abraçamos foi uma religião. Ou nós entendemos que isso daqui é a palavra de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou tudo que nós abraçamos. Eu estou disposto a passar minha vida inteira correndo para viver isso daqui. Eu não aceito um evangelho de história. Eu não aceito um evangelho, irmãos, que foi. Ele é poderoso. Ele é poderoso.
Enquanto nós não estivermos dispostos, olhe para mim, a fé vai exigir correr risco. Só que quando você acredita no que Jesus fez, você não está mais preocupado com a sua reputação. Olhe para mim, deixa eu te falar algo. Todas as vezes que eu vou orar, porque eu olho para alguém paralítico, e eu fico pensando, e se ele não andar? Eu estou preocupado mais com a minha reputação do que o que Cristo mandou eu fazer. Deixa eu repetir isso. Quando eu olho para alguém no estado terminal, quando eu olho para alguém que está paralítico, e eu digo, se eu orar isso não acontecer nada, eu estou muito mais preocupado com a minha reputação do que aquilo que Jesus mandou eu fazer. Esqueça a sua reputação, afinal de contas você já morreu. Esqueça a sua reputação. Esqueça. Pastor, e se não acontecer? E se acontecer? Pastor, e se não andar? E se andar? E se o caroço não desaparecer? E se aparecer? E se desaparecer? Como é que você vai saber? Como é que você vai tirar a prova dos 9? Quando eu creio em algo, eu persigo aquilo. Quando eu creio, eu pratico. Eu não creio em nada que eu não pratico. Eu posso dizer que eu creio, mas se eu não pratico. Quando você pergunta assim, quantos creem em oração? Todo mundo fala, eu creio. Por que você não ora? Porque você não crê. Tem gente que não ora em línguas, Farnese, sabe por quê? Porque acha que é mais inteligente do que o Espírito. Então, pelo menos eu estou orando no entendimento, eu sei o que eu estou falando. Eu estou orando em línguas, vai que eu não sei o que é. Preste atenção nisso, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7. Você pode pensar, ou nós podemos pensar, mas o diabo também faz sinais de maravilha, pastor. Sim, é verdade, vamos ver isso agora. O diabo também faz sinais de maravilha, sim. Vamos ver isso agora. Êxodo capítulo 7, versículo 10 até o 12. Acharam? Êxodo 7, do 10 ao 12, diz assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Ou seja, Arão jogou a vara, se tornou uma serpente. Faraó mandou chamar os encantadores, e eles vieram e fizeram a mesma coisa. Você fala, e agora? Agora nós temos um monte de serpente no chão, nós temos a serpente através da vara de Arão, e nós temos o que o diabo fez. Vamos continuar lendo. Pois lançaram eles também o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas, diga mas, irmãos, sempre que o diabo copiar Deus, vai ter o mais. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. O verdadeiro sempre vai engolir o que é falso. É por isso que nos próximos anos o evangelho verdadeiro vai engolir o evangelho falso. O evangelho de poder vai engolir o evangelho filosófico. Quando
a igreja despertar para viver um evangelho de poder, a igreja filosófica vai ter que dar mão à palmatória. O que ela vai poder dizer? Não faz mais. Hã? Você está entendendo? O verdadeiro. Presta atenção, o que eu coloquei aqui. Gostaria de salientar uma coisa: se os sinais de prodígio não fossem poderosos para causar mudança na vida de pessoas, por que o diabo copiaria? Hã? Se os sinais de prodígio não fossem poderosos para mudar a vida das pessoas, por que o diabo faria uma cópia? Ninguém faz cópia de coisas que não têm valor. Ninguém faz cópia de R$1. Ninguém falsifica R$2. Porque não tem valor. Quando eles falsificam, irmãos, é de 50 para cima. Se o diabo está falsificando algo, é porque ele sabe o valor que tem naquilo no original. Se o diabo está falsificando curas nos terreiros de macumba, em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe o que está faltando, irmãos? Se alimentar dele, comer dele todos os dias, beber dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas a igreja está tomada pelo egocentrismo, cultos antropológicos, músicos cantando música para aliviar a alma. Quem me viu passar na prova, não me ajudou. Remove a minha pedra. Isso não vai mudar a vida, irmãos. O culto que muda a vida não é um culto onde eu alimento a alma. O culto que muda a vida é um culto onde eu entronizo Jesus, onde Ele é o centro. O que vai mudar a vida, irmãos, não é uma canção que você chora largado. O que vai mudar a vida, irmãos, é quando Cristo é entronizado no lugar. A presença dEle começa a transformar pessoas. A presença dEle constrange. Irmão, se você babou, chorou, caiu no domingo e na segunda você não teve fome para orar, o culto só foi um culto na alma. Não aconteceu nada. Mas quando eu encontro com Ele, aí eu vou lembrar do cego de João 9. Aquele homem era pecador. Ele fala, eu não sei se ele era pecador. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Depois Jesus encontra o ceguinho no templo. Depois que o cego é expulso da religião, Jesus encontra e fala para ele, você crê? Ele fala, quem é ele para que eu creio? Tipo assim, quando o Senhor pregou para mim, eu estava cego, não sabia nem quem era. Quem é? Ele falou, sou eu mesmo que falo contigo. Ele falou, fechou. Creio. Jesus falou para ele se arrepender dos pecados dele. Não. O reino curou aquele cego e automaticamente ele se arrependeu. Você entende o que eu estou falando automaticamente? Você está entendendo? Às vezes nós estamos querendo que o povo se arrependa, irmãos, com discurso de condenação. É a presença de Jesus que transforma vidas. Às vezes, irmão, nós estamos querendo que as pessoas entreguem a vida a Jesus falando do inferno. O inferno é isso, lá tem pranto e ranger de dente. Isso não sei o que, irmãos. Eu não estou dizendo que isso não está na Bíblia, irmãos. Eu estou falando que esse não é o evangelho a ser pregado. Não pregue inferno para quem está indo para o inferno. Pregue céu para quem está indo para o inferno. Pregue o amor de Deus para quem está indo para o inferno, irmãos. Pregue o amor de Deus. Deus é louco por você, cara. Deus te ama. Esse é o evangelho, irmãos. É isso que eu preciso entender. Mas como que eu vou pregar esse evangelho, Marcos, se eu não conheço esse evangelho? Eu não conheço. Eu sou alguém amargurado, mal amado. Eu sou alguém ferido.
Como é que eu vou pregar esse amor, irmão, se eu estou ferido? A gente está se ferindo no lugar de treinamento, irmãos. Como é que a gente vai para a batalha? Nós estamos ferindo dentro da igreja. Igreja não é, igreja, irmãos, não é batalha. Igreja é lugar de treinamento. A batalha é lá fora. Mas a gente está se ferindo no treinamento. Como é que vai para a batalha? Você se machucou no treino. Não vai ser escalado para o jogo. Aqui não é lugar, irmãos. A coisa mais doida que Deus criou foi duas coisas: igreja e casamento. Casamento e igreja. Reúne duas pessoas totalmente diferentes, que casa com um negócio platônico na cabeça. O cara, já achei minha metade, e depois ele vai ver que a metade não se encaixa com ele. E o que ele criou foi igreja, irmãos. Coloca todo tipo de bicho dentro de um lugar, irmão. E aí, irmãos, a gente vai distorcendo. Não, é que o diabo veio e plantou o joio. E aí nós temos o joio dentro da igreja. E deixa eu te perguntar, quem é o joio? Você acha que você tem condições de dizer quem é o joio? Afinal de contas, irmãos, quem plantou o joio foi o Satanás. A gente não está entendendo o que é evangelho. Nós nunca vamos viver a ressurreição enquanto nós não passarmos pela morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é errado falar que a cruz é uma morte substitutiva. Jesus nos substituiu também. Mas a cruz não é só uma substituição. A cruz é inclusiva. Dá para você entender isso? A cruz não é só a sua substituição. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele morreu, se você está nele, você morreu. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Quando a Bíblia diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, a gente olha para esse texto e fala, vai ser lá na frente. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, você também se manifestará. Isso é para quando, irmãos? Para o milênio. Cristo já é a sua vida e Ele quer se manifestar. É isso que eu preciso entender do Evangelho. Nós, irmãos, perdemos o foco, começamos a olhar para os títulos, para as funções, para as posições, e perdemos a realidade espiritual. Estamos embriagados com um título, com uma carteirinha, com essa meleca gospel que a gente tem. Isso não é evangelho, irmãos. A maior posição, se é que eu posso falar que é posição no evangelho, é a condição que temos de sermos filhos de Deus. Essa é a maior condição. Sermos filhos de Deus, de termos recebido o DNA de Deus, de termos uma nova vida. Nós temos a condição e a obrigação de dar uma resposta para o mundo. Nós temos a condição e a obrigação de ser um antídoto para o mundo. Jesus nunca falou que você seria a luz do céu, irmão. Nunca disse que você seria o sal do céu. E nem da igreja. Eu entrei nessa igreja aqui, eu vou mudar essa igreja. Ai, meu Deus. Você é a luz do mundo, irmão. O que me faz entender que a gente funciona melhor nas trevas do que na luz. Mas o evangelho, irmãos, como é que eu posso usar o nome? O evangelho circunstancial, achei. O evangelho circunstancial faz o irmão começar a trabalhar e procurar o pastor e dizer, pastor, ora por mim.
A empresa que eu estou trabalhando é um inferno, pastor. Pastor, ora por mim para Deus abrir outra porta. Pastor, a pornografia lá é demais. Pastor, você não entende, pastor. A prostituição lá é demais, pastor. Tem os caras usando droga na hora do almoço. Pastor, ora para mim arrumar outro emprego. Ô abençoado, é para você ficar lá. Deus te colocou no lugar certinho. Mas não, irmãos, a gente pensa que crente tem que trabalhar no lugar de crente. Vai para o céu, morre logo. Desaparece daqui. Lá só tem crente, irmãos. Quando Deus te colocar no lugar, irmãos, é para você brilhar. Quando Deus te colocar no lugar, o céu chegou ali. Quando Deus te colocar no lugar, o inferno é para estar com problema. Porque você chegou. Você chegou e o céu chegou. É como se Deus falasse: eu sempre quis entrar nessas trevas. Que bom que você está me levando para lá. É isso que nós precisamos entender o que é evangelho. Mas não, a gente está querendo um lugar. Não, não é isso. Eu te coloquei aqui porque você tem condições de ficar aqui. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Eu coloquei você aqui, faça a diferença. Comece a amar as pessoas aqui. Deixe elas zombarem de você, porque você é crente, mas na hora que ela tiver um problema, é você que ela vai procurar para pedir um conselho. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Ah, você não faz isso porque você é crente, né? Mas o dia que ela tiver um problema, é com você. Não é assim que tem acontecido lá, Marcinha? Tem que levar a pessoa para o banheiro para ir orar, não é? É assim. A Tânia, que não está aqui hoje, está trabalhando no lugar. Uma coisa de confecção. Há 15, 20 dias atrás, a mulher falou para ela, antes dela ir embora na sexta-feira: faz uma oração por mim. Você pode orar? Ela falou: posso? Orou. A filha da mulher estava no primeiro andar, ouviu a oração, falou: nossa, que lindo. Na outra semana, a filha desceu, o marido desceu. Ora por nós. Na outra semana, a Tânia teve que sair mais cedo. A filha da mulher ligou e falou: Tânia, você foi embora e esqueceu de orar por nós. A Tânia falou: é lá que eu vou começar uma casa de milagre. Você não foi criado para ganhar dinheiro. Você foi criado para viver para Deus, e o dinheiro vai vir sobre você. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Deus tem uns agentes que Ele está enviando para todos os lugares. Esse é o evangelho. Quando você entrar no lugar, não pense em quanto você vai ganhar. Pense em quantas vidas você vai ganhar aqui. Quantas pessoas eu vou tocar aqui. Mas escute, queridos, isso não é um discurso. Isso é uma vida que flui. Isso não é uma religião, irmãos. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder você. Ah, mas lá na empresa é proibido pregar religião. Lá na escola é proibido. Você não precisa pregar, irmãos. Eles podem proibir você de falar, mas não pode proibir você de se manifestar. Ele falou alguma coisa? Não, ele passou e manifestou um capeta. Vou fazer o quê? Expulsa esse cão daí. Não, eu não preciso falar. É esse o evangelho. É esse o evangelho. Precisamos desintoxicar de tanta coisa que está dentro da nossa alma. Tudo isso que eu estou falando para vocês e falei essa semana toda, é a guerra que tem dentro de mim. É a minha busca, é o meu anseio. Mas é por isso que eu vou viver a minha vida. É por isso que eu vou me relacionar com Deus todos os dias. Porque é isso que eu creio, porque é isso que a palavra de Deus diz. Esse é o evangelho.
A falsidade vai passar, irmãos, porque o que é verdadeiro vai engolir o que é falso. Você está entendendo? Existem lugares, existem pessoas que vão se arrepender por causa do poder do Evangelho através da sua vida. Permita que a vida que está em você seja liberada. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu te amo, Senhor. Feche teus olhos, por favor. Fale com Deus. O reino de Deus e as suas evidências. Eu quero o teu reino crescendo em mim, Senhor. Eu quero o teu reino se manifestando através de mim, Senhor. Nós cansamos, Senhor amado, de palavras bonitas. Nós cansamos de discursos bonitos, Senhor, de mensagens belas. Nós não queremos mais uma mensagem bela, Senhor. Nós queremos o poder de Deus, destronando todo o poder das trevas. Nós queremos o poder de Deus inundando os lugares. Nós queremos a glória do Senhor, Senhor, fluindo em cada culto, a ponto do pecador se render. Vamos, ore. Ore e faça alguma coisa. Te amamos, Senhor. Vivo preocupado, só em como devo agir. Só minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre a minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Só minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim,
abre a minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor no meu coração. Chega de viver uma vida egoísta, só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver uma vida egoísta, só olhar pra mim me afasta do amor. Diga! Eu quero amar como tu ama, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde a glória pode nos tocar. Como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e amigos, onde pode nos tocar. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo orando agora, clamando pela realidade do reino se manifestando em nossa vida. Comece a orar sobre isso. Senhor, eu quero a realidade do reino se manifestando na minha vida. Eu não quero mais viver teoria, eu não quero mais viver um evangelho teórico, eu quero viver um evangelho prático, poderoso. Comece a orar sobre isso. Se essa palavra tocou você nessa noite, se você foi tocado por essa palavra, anseie isso, deseje isso, viver uma vida real, uma vida verdadeira, que é a vida de Deus, a vida do evangelho. Que faz o cego ver, está passando.